Bom dia, juniores! Como vocês estão? Bom, espero que estejam bem. Seguinte, galerinha, hoje o nosso tema é Joás, o menino rei. Bora pro vídeo? Hoje nós não iremos fazer o uso da nossa revistinha, porque o que aconteceu? No capítulo que era para ser hoje, da aula que era para ser hoje, houve alguns errinhos. Mas não se preocupe, que a gente vai falar de uma coisa muito legal hoje. Hoje será uma aula bem legal. Bom, então a gente vai fazer o seguinte. Hoje a gente vai ler 3 capítulos da Bíblia, né? Vamos contar a historinha através de 3 capítulos. Vai ser Segunda Reis, capítulo 11 e 12, e Segunda Crônicas, capítulo 24. Então, vamos lá. Antes da gente começar a contar sobre a história de Joás, nós precisamos contar sobre Atália. Atália foi uma rainha que governava Judá. Ela ficou muito furiosa, porque ela ficou sabendo de uma notícia de que o seu filho tinha morrido, tinha sido morto. E ela ficou muito furiosa com isso e mandou matar a família real. Gente, se ela é rainha, quem que é a família real? A família dela, a própria família dela, pensa só. Porém, apenas um da família real conseguiu fugir, que foi o Joás. O Joás, ele foi salvo pela sua própria tia, Joseba, que escondeu o menino durante 6 anos. Pensa, 6 anos, para que a rainha Atália não o visse e não o matasse. Então o menino ficou escondido 6 anos. Quando deu 7 anos que o menino estava escondido, que Joás estava escondido, o seu tio, que é sacerdote, o Joiada, pegou e chamou os oficiais do palácio e disse: olhe, o Joás está aqui. E quero que vocês protejam ele. Onde quer que ele vá, eu quero que vocês o protejam. Não deixo que ninguém chegue perto. Os oficiais disseram, sim, vamos fazer isso, né? E ok. Aí, o tio dele, Joiada, levou para fora, onde estava o povo, e ali o coroou o rei. Imagina, ele tinha 7 anos de idade quando ele foi coroado rei. Mas quando ele foi coroado rei, quem é que estava no governo ali? Quem que estava soberano? Quem que estava com o poder ali sobre Judá? Era a rainha Atália. E ela ouviu todo o grito do povo, porque quando Joás foi coroado, o povo gritou, viva o rei! Todos ficaram felizes. Daí a Atália foi ver o que estava acontecendo, né? Que bagunça é essa, né? Quando ela viu que o Joás tinha sido coroado rei, ela ficou muito desesperada e rasgou as suas roupas e disse: traição, traição. Naquele tempo, o ato de rasgar as roupas significava um símbolo de tristeza. Assim que Joás se tornou rei, o seu tio, o sacerdote Joiada, fez uma aliança com o Senhor e também fez uma aliança, um compromisso com o rei e com o povo de Judá. Para que esse povo se tornassem filhos de Deus, tivessem uma vida de adoração somente a Deus. Então, no momento que eles fizeram essa aliança, que fizeram esse compromisso com o Senhor, foram lá e destruíram os lugares que eram feitos de adoração para Baal. Destruíram imagens, destruíram o local, né? Joás governou Judá
por 40 anos. Foi bastante tempo, né? Então, assim, durante todo o reinado de Joás, até que o sacerdote Joiada estava vivo, Joás fez o que agradou a Deus. Ele ficou na presença de Deus. Joás, ele pediu que todo o dinheiro que era recebido, né, pelo templo, todas as pessoas que davam dinheiro, né, nas entradas do templo, era para pegar esse dinheiro e construir o templo, consertar o templo. E esse dinheiro ficava com todos os sacerdotes. Só que, passado algum tempo, nenhum conserto foi feito. Então, Joás pegou e chamou o maior sacerdote que tinha e falou assim: olha, o que está acontecendo? Esse dinheiro que era que os sacerdotes ficam não está sendo usado para consertar o templo. Então ele pediu com que todos os sacerdotes pegassem esse dinheiro, contassem esse dinheiro e desse na mão dos trabalhadores, que são carpinteiros, pedreiros, né? Enfim, os homens que estavam à disposição da obra, que estavam com essa responsabilidade. E todo esse dinheiro, então, daí, todos os sacerdotes concordaram com o que o Joás pediu. E então todo o dinheiro era dado, era para os homens que faziam a construção do templo. E todos os homens trabalhavam, foram honestos, né? Todos que foram comprometidos para trabalhar ali no templo, para consertar, foram honestos, trabalharam, deram o seu melhor, e a Bíblia nos fala que esse templo ele ficou muito melhor, ele ficou muito mais forte do que o anterior. Diferente de quando a rainha Atália estava governando, ela estragou o templo. Ela pegou os objetos que eram sagrados, que usavam para a adoração ao nosso Deus, ela estragou. Ela fez de uso para adorar os outros deuses, como por exemplo o deus Baal. E daí o que acontece? Vem uma parte triste da história, que dá vontade de bater. Até agora a gente estava feliz com Joás, né? Mas agora, olha só o que aconteceu. Tinha um rei, Azael, que ele queria atacar Jerusalém, né? Onde estava Judá. E daí Joás pensou: poxa vida, ele quer destruir, o que eu irei fazer? Olha o que ele fez. Todas as ofertas, as ofertas que eram guardadas, que foram guardadas pelos reis anteriores, essas ofertas eram guardadas para Deus, tinham sido guardadas para Deus. Ele pegou essas ofertas, juntou essas ofertas e deu para o rei Azael. Pensa, ele pegou as ofertas que eram para Deus e deu para Azael. Azael não pensou nem duas vezes, né, gente? Ele ficou super feliz, né? Imagina o que tinha lá. Acho que tinha ouro, prata, né? Pensa só. Ele falou assim: bom, não vou mais atacar, porque o que eu queria eu já ganhei, né? Mas pense só, né? E nesse tempo, poxa vida, né? O que o Joás fez? Ele fez com as próprias mãos dele, ele não precisava ter feito isso. Ele esqueceu que há um Deus que cuida da gente e que nos protege. A Bíblia nos fala que Joiada, né, o sacerdote, ele viveu por muito tempo. Ele morreu com 130 anos. Imagina, gente, se fosse no tempo de hoje, ninguém consegue chegar a 130 anos, né? É muito tempo. Só que assim, ocorreu um negócio. Depois que Joiada morreu, lembra que eu tinha falado para vocês que Joás fez tudo que agradou a Deus por causa do sacerdote? Porque o sacerdote, ele aconselhava Joás a fazer o bem, a permanecer na presença de Deus. E daí Joás,
Joiada, o sacerdote, morreu. O povo se desviou da presença do Senhor e Joás não sabia mais o que fazer. E ele acabou saindo da presença de Deus, né? E ele teve um fim muito triste, que foi a sua morte. Que triste, né? Porque a gente pensa assim, o Joás, ele começou tudo legal, tudo bacana, na presença de Deus, ele foi coroado rei, o povo ficou feliz, mas no final fez isso, se desviou da presença do Senhor e terminou em nada, né? Nada legal. Bom, essa história é muito legal, porque essa história nos traz muita coisa pra gente aprender, pra gente colocar na nossa vida e pensar, poxa vida, será que eu estou sendo como Joás? Será que eu estou sendo o Joiada, o sacerdote, né? Vamos lá, eu vou dizer para vocês o que essa história nos passa, o que a gente pode aprender com ela. Primeiramente, lembra que eu tinha falado que Joás se tornou rei com 7 anos? Então, não importa a sua idade, Deus ele pode te usar. Deus ele não pense que Deus fala assim, eu só vou usar os adultos. Eu só vou usar o vovô e a vovó. Não, negativo. Deus, ele usa quem ele quiser, não importa a sua idade. E ele pode te usar para levar uma palavra para as pessoas. Gente, até mesmo dizer para as pessoas que Jesus ama elas, já entendeu? Qualquer pessoa pode fazer isso. Não importa, Deus usa quem ele quiser. Outra coisa, nós precisamos de pessoas que nos acompanhem. Assim como Joás tinha o sacerdote Joiada que estava ali do lado dele, aconselhava a fazer o bem, nós precisamos de pessoas assim. E trazendo para essa história, isso que aconteceu nos dias de hoje, o Joiada, o sacerdote, ele representa quem? Ele representa a igreja, a nossa igreja, né? Que são os pastores, que são os líderes, que são pessoas abençoadas, são pessoas usadas por Deus para nos ajudar na nossa caminhada, né? Nós também temos, olha, ministérios, tem muitos ministérios, tem o Ministério da Criança, tem o nosso ministério que é dos juniores, tem o dos adolescentes, tem dos jovens, tem de casados, tem os ministérios do vovô e da vovó. Então, assim, a nossa igreja tem também muitos cursos, porque são ferramentas que nos auxiliam a permanecer na presença de Deus e estar na presença de Deus. É uma forma de nós sermos acompanhados, né? E pense, nós não estamos sozinhos, né? Vocês mesmos, se vocês precisarem de alguma coisa, nós da equipe, nós sempre estaremos aqui para o que vocês precisarem. Às vezes vocês precisam de alguma ajuda, precisam de algum conselho, a gente vai estar aqui para te ajudar. Falando em conselho, nós precisamos receber conselhos bons, né? Porque nós precisamos. Às vezes a gente acha que a gente tem uma ideia bacana, mas às vezes essa ideia não é tão legal. E a gente precisa de conselhos para saber se realmente o que a gente está fazendo é legal, né? Então a gente tem que pedir para Deus sabedoria, de pedir para que Deus nos mostre uma pessoa boa para que a gente receba um conselho. Não pode ser qualquer pessoa. O que acontece? Existe o bem e o mal. E existem pessoas do bem e existem pessoas do mal. E também existem conselhos do bem e conselhos do mal. Então a gente precisa receber os conselhos do bem. Porque esses conselhos do bem, eles vão nos levar para a presença do Senhor. Às vezes, um amiguinho nosso, né, uma amiguinha, não tem o Senhor. E por eles não receberem, não terem o discernimento que nem a gente tem da Bíblia, do Senhor, eles vão nos dar conselhos que estão fora da presença do Senhor. E daí não é legal. Por isso que a igreja é uma bênção, é um lugar da gente encontrar pessoas que têm a fé que nem a nossa, que entende muitas vezes o que a gente está passando,
né? Então, busque conselhos bons. Se o conselho não for bom, já sabe, corre porque aí tem perigo. Falando um pouco sobre Joiada, né, o sacerdote, ele era uma pessoa de Deus. Por quê? Ele levava Joás e o povo para perto do Senhor. E isso nos mostra que nós precisamos ser pessoas assim. Pessoas que levam as outras pessoas para perto do Senhor. A Bíblia nos fala também que Joiada, ele fazia sacrifício para o Senhor todos os dias. Todos os dias. Então, assim como Joiada, nós precisamos buscar o Senhor todos os dias na nossa vida. Porque sem o Senhor, nada somos e nada podemos. Agora falando sobre a diferença dos dois, da rainha e do rei Joás e da rainha Atália. Quando a Atália, né? Lembra que eu falei que quando a Atália estava governando, o que ela fez? Ela estragou o templo, ela usou as ofertas que eram para o Senhor, os objetos sagrados que eram para o Senhor, ela usou para adorar os outros deuses. Joás, por sua vez, o que ele fez? Ele consertou o templo, né? Ele fez algo bom para o templo. Então a gente tem que trazer para nós o quê? Que nós precisamos fazer que nem Joás. Nós precisamos cuidar do templo. O que é o templo? O templo é o nosso corpo. De quem recebe o Senhor como único e suficiente Salvador, nós recebemos o Espírito Santo e o Espírito Santo habita dentro de nós. E, tem até uma passagem da Bíblia que diz que já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós não podemos destruir. Se estamos pecando, se estamos fazendo algo que é ruim, algo que é mal, desobedecendo alguma autoridade, porque nós precisamos sim obedecer às autoridades. Quem são as autoridades? São os nossos pais, são os nossos professores. Então, se a gente está vivendo uma vida assim, a gente está sendo que nem a Atália. Estamos destruindo, estamos estragando o tempo. E quando a Bíblia diz que o Joás consertou, a gente precisa fazer a mesma coisa, consertar. O que é consertar? É pedir perdão para Deus pelos nossos pecados, é se render nos pés de Jesus, é buscar o Senhor, é fazer a leitura da Bíblia, é orar, é jejuar, é estar na presença do Senhor. Porque aí sim a gente vai estar renovando o nosso coração, renovando o nosso templo para que o Espírito Santo viva dentro dele. Vamos falar agora sobre duas coisas que se referem ao templo. Que é, por primeiro, a mão de obra. Lembra que eu falei que foram os homens lá construir, consertar o templo? Então, mão de obra e o dinheiro. Não foi duas coisas? Porque precisava do dinheiro para que a mão de obra seja feita. Não foi isso? Então, a mão de obra, o que a gente pode... daí você me pergunta, tá, Natália, mas por que você está fazendo esse comparativo com o dinheiro e a mão de obra? Bom, a mão de obra, trazendo para nós, tanto a mão de obra como o dinheiro, também significa a igreja. Por quê? A mão de obra são as pessoas, são o que elas estão fazendo. São os pastores, são os líderes, são a equipe. A equipe, a gente gravando a EBD, as outras pessoas gravando as EBD, as pessoas que cantam no louvor, os pastores que vão pregar, as pessoas que cuidam do dinheiro da igreja, porque tem sim a pessoa que cuida do dinheiro, enfim, tudo isso significa o quê? A mão de obra da igreja, onde a gente, com isso, a gente está expandindo o reino dos céus. A gente está ali, trabalhando ali na igreja, nos ministérios, para o Senhor, para que o seu reino se expanda aqui na terra, né? E o dinheiro simboliza o dízimo. É muito importante que a gente dê dízimo, que a gente dê a oferta,
porque o dinheiro é do Senhor. Nós precisamos dar. E esse dinheiro, através desse dízimo, nós estamos contribuindo para o reino, para que o reino cresça. Porque o dinheiro do dízimo é usado para muita coisa mesmo. Abençoa vidas, abençoa pessoas. A gente não fica sabendo, mas é muita coisa abençoada que a nossa igreja faz. Uma das outras coisas que Joás, vocês perceberam que Joás, ele só ficava na presença de Deus quando Joiada estava viva ainda? Então, isso nós não podemos fazer. E muitas vezes a gente fazemos isso. Como que a gente faz isso? Só vai orar quando o pai e a mãe falam, só ora quando o pastor fala, só faz jejum quando o pastor fala, só lê a Bíblia quando o pastor fala, ou quando, por exemplo, a equipe fala, né? Quando, por exemplo, a tia Su manda. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos ir na presença do Senhor com o nosso próprio coração. Não esperar que alguém nos faça ir. É muito importante que a gente busque Deus juntos. É igual, por exemplo, quando a gente vai na igreja, a gente está buscando Deus juntos. Mas nós precisamos buscar um Senhor dentro do nosso quarto, sozinhos. Entendeu? Com o nosso próprio coração voltado para o Senhor, sem que ninguém fale. Seja algo genuíno do nosso coração, chegando até Deus. A nossa salvação é individual. Não é só porque a gente vai para a igreja que nós seremos salvos ou porque temos o Senhor. Porque ter o Senhor na nossa vida vai muito mais além do que só ir na igreja. Ir na igreja é muito importante, como eu já falei anteriormente. Mas nós precisamos buscar o Senhor na oração, na busca, que daí a gente vai criar um relacionamento com Deus. E outra coisa, nós não somos do Senhor ou não vamos ser salvos só porque o nosso papai e nossa mamãe é da igreja, ou porque eles buscam. Nós precisamos buscar. E lembra que eu falei que Deus, ele usa qualquer pessoa? Então, você desde essa idade, desde junior, você pode simplesmente conversar com o Senhor. Pegar a Bíblia, por exemplo. Eu sempre tive vontade de ler, sei lá, Salmos. Começa a ler, entendeu? Vá com o teu coração, porque é isso que vale da gente, do nosso coração. E Jesus, ele não vê a nossa aparência de fora, ele vê o que está no nosso coração, o que está lá dentro, né? E daí nós estamos sendo realmente filhos, estamos sendo realmente amigos de Deus. E falando, né, voltando a falar sobre o sacerdote Joiada, quando ele morreu, Joás saiu da presença de Deus, não foi? Foi, ele saiu da presença de Deus. Porque ele recebia conselhos, ele era cuidado, ele era amado, ele não estava sozinho, porque Joiada estava ali com ele. Então, trazendo para a nossa vida de hoje, se a gente sair da igreja, vai ser a mesma coisa. Nós não vamos receber mais conselhos bons, porque lá fora, no mundo, só tem conselho ruim. E lá nós não vamos encontrar o Senhor. Nós precisamos estar com o Senhor, viver com o Senhor. Se nós começamos a nossa vida com Deus, nós precisamos terminá-la com Deus. Mas se a gente não começou, a gente precisa procurar. Se talvez você tenha visto que você precisa mais do Senhor, busque a Ele, você vai encontrar. E a sua vida vai melhorar. Agora que terminamos, vocês já entenderam a história de Joás, já ouviram tudo sobre, aprenderam muitas coisas. Lá no grupo dos juniores e no grupo dos pais, eu mandei um formulário para que vocês respondessem. É só para vocês não precisam entregar. Mas é uma coisa que vai ajudar bastante vocês, tá bom? Esse foi mais uma EBD nossa. Espero que vocês tenham aprendido muito, tenham gostado bastante. Espero que o Senhor fale com vocês, que vocês estejam com o coração aberto para receber toda essa palavra. E que Deus abençoe a vida de vocês. E um grande abraço e um forte beijo para vocês. Tchau!